Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Glórias a Deus. Versículo 25. Glórias a Deus. 16. Atos, capítulo 16. Versículo 25 a seguir. Glórias a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Os irmãos que aqui estão, podem tomar seu assento. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer, em Atos dos Apóstolos, quando Paulo tem uma visão lá em Troade, e ele vai fazer missão, vai apregoar em um outro lugar, e devido à sua ministração, a sua palavra, a conversão que ali havia, uma mulher, uma jovem, começa a exclamar nas ruas, nas praças onde eles pregavam, que ele era servo do Deus Altíssimo e que ele anunciava o caminho da salvação. Veja, que quando nós olhamos dentro desse texto, nós não vamos ver nada que aquela mulher falou que levaria à atitude de Paulo. Se fosse nos dias de hoje, e o pastor Carlos estivesse pregando no meio da rua, e de repente alguém parasse e gritasse assim, ó, aí está um servo de Deus, e ele pregando o caminho da salvação. Que mal que há nisso? Mas Paulo olhou para ela, repreendeu o demônio que havia nela, e mandou que ele se retirasse. Veja, que depois disso, causa um grande tumulto, porque os senhores daquela mulher ganhavam dinheiro com ela, fazendo adivinhações, porque havia nela um demônio, e por ele ter expulsado este demônio, através de um elogio que foi feito a ele, ele percebeu que aquilo era uma influência maligna, e expulsou ele a ser encarcerado, e os seus pés foram amarrados no tronco, assim como também as suas mãos. E a Bíblia vai dizer, aonde nós lemos, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e louvavam ao Senhor. Quando a Bíblia vai dizer por volta da meia-noite, significa que já está prestes a passar de um dia para o outro. Já está iniciando-se um novo dia. Está prestes a começar um novo dia. E o que eles fizeram no decorrer desse dia, que já está se acabando, já está terminando, simplesmente foi apanhar
sofrer afrontas, porque eles começaram lá em praça pública, no meio da rua, pregando, e ali eles foram presos, ali eles foram esbofeteados, ali eles rasgadas, e isso perdurou até que levaram na prisão, jogaram ele lá, e ali os abusos não acabaram, permaneceram. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, quando eles achavam que todos olhavam e diziam assim, agora Paulo e Silas vai ter um sossego. Sabe o que aconteceu, pastor? Eles começaram a orar e começaram a louvar a Deus. Oh, aleluia. Eita, glória. Eles começaram a orar e louvar a Deus. Não que eles não já estavam fazendo isso, é porque no momento que eles estavam sendo açoitados, no momento que eles estavam sendo castigados por não cometer mal algum, ali eles oravam e intercediam no pensamento. Mas agora, quando amarraram seus pés, amarraram suas mãos, arrancaram suas roupas, chicotearam as suas costas e disseram, agora eles vão ficar presos a noite toda no cárcere. Ele disse, não, nós vamos orar e vamos louvar o nome santo do Senhor, porque eles podem até ter parado com os açoites, eles podem até ter parado com os ataques, mas nós não pararemos, nós não cessaremos de orar e louvar o nome santo do Senhor. E eu venho aqui te dizer nessa noite, qual é o melhor cenário para adorar o Senhor? Meu Deus, oh glória. Qual é o melhor cenário para adorar a Deus? Oh, aleluia. Tem gente que vive pedindo para sair do deserto, mas se ele sair do deserto, ele não ora mais. Aleluia. Tem gente que vive pedindo para Deus tirar ele do cárcere, mas se Deus tirar, ele nunca mais louva. Qual é o melhor cenário para você abrir a boca e adorar a Deus? Paulo disse assim, Senhor, afasta de mim este espinho, afasta de mim, ó Pai. Ele disse, não afastarei, porque a minha graça te basta. E Paulo ainda vai descrever dizendo, se ele tirasse, talvez sobreviria sobre mim um orgulho tal, mas Deus assim não permitiu. Nós precisamos permanecer na presença do Senhor, seja no deserto, seja em cárcere, seja sofrendo perseguição, seja tomando tapa na cara, chicoteada, não importa. Há sempre um momento para adorar a Deus. Oh, alabasterio sébia. Oh, aleluia. Oh, glória. Vamos fazer dos nossos momentos felizes momento de adorar a Deus. Oh, glória a Deus. Eu estava trabalhando ontem e eu fiquei muito feliz, porque eu estava dirigindo sentido a São Vicente. Estava no caminhão e de repente eu comecei a chorar. Eu comecei a cantar um louvor pelo sangue, eu comecei a chorar. E começou a brotar uma mensagem dentro do meu peito. Fazia tempo que isso não acontecia. E eu comecei a chorar. Eu falei assim, Senhor, Tu se faz presente neste lugar. E de repente a viagem ficou curta. Meu irmão Wade, a viagem ficou rápida, porque a presença do Senhor tomou aquele lugar. A presença do Senhor estava naquele lugar. E de repente eu estava pregando para mim. Eu estava pregando para mim mesmo. E a palavra estava falando comigo. Qual é o melhor ambiente para adorar a Deus? Qual é o melhor ambiente para você orar ao Senhor e começar a louvar? A palavra de Deus diz que em todo tempo, louvai ao Senhor. Oh, glória. Aleluia. E o que me chama a atenção, dentro desse cenário, que não é um cenário agradável, é um cenário de cadeias, de dores e de sofrimento. É um cenário onde Paulo e Silas sofria açoites por expulsar um demônio, por pregar a palavra de Deus. E nós, por muitas das vezes, achamos que somos perseguidos hoje de alguma forma.
Talvez não como Paulo e Silas, não como Pedro, não como Tiago que perdeu a sua cabeça, não como João Batista que teve a cabeça entregue numa forma, não como esses homens. E talvez nós pensamos dentro de nós que estamos sofrendo tal ataque, que não vamos mais conseguir, que não vamos ter força para permanecer de pé. E eu quero te dizer, faça do seu pior cenário o melhor momento para você adorar a Deus. Faça do pior cenário que você está vivendo o melhor momento para adorar e louvar a Deus, porque não existe hora, não existe lugar e não existe condição para adorar ao Senhor. E é dentro desses cenários que Paulo vai escrever uma carta e diz assim para ele: Timóteo, em tempo e fora de tempo, pregai a palavra do Senhor. Em tempo e fora de tempo. O que acontece, pastor Carlos? A Bíblia vai dizer que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Meu Deus. Quando você ora e quando você adora, a palavra de Deus, ela flui. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é o pastor Carlos, não é o pastor Jacques, não é o pastor Rogério, não é o pastor Luiz, não é os outros pastores, mas é o que o Espírito diz à igreja. Enquanto eles louvavam ali e adoravam, a palavra do Senhor vai dizer que os seus companheiros de prisão o escutavam. Nós estamos a um passo de mudar a história. O que eu preciso fazer, pastor? Ouvir a palavra de Deus, ouvir o chamado de Deus. E esses dias, no serviço, eu conversando com meu amigo Wesley, e eu disse para ele assim: como você sabe que eu escuto a voz de Deus? Se Deus está nos altos céus, assentado no seu alto e sublime trono, e nós estamos aqui, eu estou falando para pessoas que não entendem que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E ele disse assim: eu não sei como. Eu falei assim: quando você quer se comunicar com a pessoa que está longe de você, como você faz? Ele falou assim: eu mando um zap, eu ligo. Eu falei: então você tem que usar um aparelho, uma internet. Aí ele: exatamente. Eu falei assim: da mesma forma é Deus. Deus também, ele vai usar algo para falar comigo. Aí ele: agora você vai ter que me provar. Eu falei: só que Deus não é sofisticado como os homens, porque o homem vai usar um computador, vai usar um celular de alta tecnologia, vai usar um telegrama, uma carta que já é um pouco antigo. E Deus? Aí eu falei assim: Deus vai usar um vaso. Aleluia! Meu Deus, ele vai usar um vaso. Eita, glória a Deus. Ele tomou um susto. Eu falei: ele vai usar um vaso chamado Carlos. Ele vai usar um vaso chamado Abraão. Ele vai usar um vaso chamado Wade. Ele vai chamar um vaso chamado Soraya. Ele vai usar um vaso. E quando não tiver nenhum vaso para ele usar, a Bíblia fala que ele vai usar as pedras. Ele vai usar os pássaros. Ele vai usar a terra. Ele vai usar as... ele vai usar o mar, porque o meu Deus vai se comunicar com você de alguma forma, e ele vai usar o que ele quiser usar. Ele usou a jumenta para falar com Balaão, e eu quero dizer para você: todas as coisas estão sujeitas a ele, e ele vai usar o que ele quiser. Só não ouve a voz de Deus quem não quer. Só não ouve a voz de Deus quem não quer. Ele chama Abraão e disse: Abraão, olha para as estrelas, porque as estrelas falarão o tamanho da minha grandeza. Abraão olha para as estrelas, ele disse: conta. Ele disse: não posso, é grande demais para mim. Ele disse: dessa maneira será a tua descendência.
potência. As estrelas falou contra. Olha para a areia. Olha para a areia e conta os grãos que nela não há. É impossível. Como a areia do mar será a tua descendência. Oh, aleluia. Oh. Deus escuta a voz do teu coração, o gemido da tua alma. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando eles dão ouvido àquilo que Paulo e Silas oravam e cantavam, a Bíblia vai dizer, missionária Solange, que sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Aleluia. Muitas das vezes nós achamos que os terremotos, Isaac, sacode tudo. As coisas quebram. Cai coisa daqui, cai coisa de lá. É um apavoro muito grande. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu agir por meio de um terremoto. E quando as coisas estão acontecendo, nem sempre significa que Satanás está entrando com a armação para destruir a tua vida. Talvez esse terremoto que está sacudido é a intervenção de Deus dizendo: acabou o tempo de prisão. Acabou o tempo de prisão. Acabou o tempo de prisão. Porque até então na prisão estava tranquilo, mas era uma prisão. Sabe o que eles podiam falar? Eles podiam dizer assim: olha, nós estamos amarrados de pé e mão, nós estamos sendo açoitados, e agora veio um terremoto. Para ficar pior, veio um terremoto. Não, eles entenderam que aquele terremoto era para quebrar aquela situação, era para destruir aquela situação. E a palavra de Deus vai dizer que aquele terremoto, ele vai destruir algo fundamental. A palavra de Deus vai dizer que aquele terremoto, ele veio e sacudiu os alicerces da prisão. Ele poderia ter quebrado as portas, ele poderia ter destruído as paredes, mas a Bíblia diz que ele sacudiu os alicerces. Sabe por quê? Se destruiu o alicerce, nunca mais fica de pé de novo. Se destruiu os alicerces, nunca mais vai ficar de pé de novo. Sabe o que meu Deus está dizendo? Quando você começar a adorar, quando você começar a louvar, dentro das prisões, dentro das cadeias que te cercam, Deus vai destruir as bases da penitenciária satânica, e elas nunca mais resistirão, elas nunca mais ficarão em pé sobre a tua vida. E aqui um ponto importante. A Bíblia diz que abriram-se todas as portas e soltaram todas as cadeias. Foi uma porta que abriu, pastor Jacques? Foram todas. Tom, não foi uma porta que abriu, foram todas. Não foi uma amarra que foi desfeita, foi todas. Abriu todas as portas e foram soltas todas as cadeias, todas as algemas, as das mãos, as dos pés e daqueles que estavam com eles. Todos foram soltos. Sabe por quê, Isaac? Porque todo aquele que dá ouvido à palavra de Deus, a palavra do Senhor vai dizer que aquele que conhece a verdade, aquele que encontra a verdade vai o libertar. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quantas portas foram abertas? Todas. Emocional, espiritual, material. Meu Deus do céu, já era para você ter dado glória, porque todas as portas que foram abertas,
Ai, a minha vida sentimental está assim, é uma porta, mas Deus está dizendo que não foi só essa, foram todas as portas. Foram todas as portas. Ai, as cadeias foram todas soltas, caíram todas, de todos. Quando a palavra diz de todos, aqueles que estão à sua volta, aqueles que estão ouvindo e estão vendo o que Deus está fazendo na tua vida, eu quero dizer que a presença de Deus que há na tua vida vai alargar e vai tomar uma proporção tão grande que todos aqueles que estão na sua volta vão receber da porção da parte de Deus, por causa de você, por causa de você, por causa de você, por causa de Alabasteriosébia. Quem cantava era Paulo e Silas, quem orava era Paulo e Silas, mas Deus não decidiu soltar a cadeia só de Paulo. Deus não decidiu abrir as portas só para Paulo. A Bíblia vai dizer que foram para todos que estavam naquele ambiente. Aleluia. Todos que estão à sua volta vão ser alcançados por aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Oh, aleluia. Pastor Carlos, mas eles não pregaram, mas vai ser alcançado. Eles não louvaram, mas vão ser alcançados. Aleluia. Sabe por quê? Porque a tua vida já é uma pregação. Quem olha para você não vê mais você. Quem olha para você agora vê a presença de Deus. E você é um testemunho tão forte, que mesmo de boca fechada, você já é uma pregação. Quem olhar para você, quem vê você, vai estar vendo o agir de Deus. E vai aceitar a palavra de Deus através da mudança que Deus fez na sua vida. E eles vão também alcançar o favor do Senhor através da minha e da sua vida. Vocês que estão aqui, aleluia, muitas das vezes vocês não têm oportunidade de pregar a palavra de Deus em algum lugar, mas eu quero dizer que vocês são meros pregadores da palavra de Deus. Só com o seu agir, só com o seu andar, só com o seu testemunho de vida, você já prega a palavra de Deus. E aonde você adentrar, aonde os teus pés pisar, aonde as tuas mãos tocar, a bênção do Senhor vai te acompanhar e vão alcançar todos que estão à sua volta. As portas vão ser abertas e as cadeias vão ser soltas, porque Deus escolheu ouvir a tua oração e receber o teu louvor. Aleluia. E eu quero finalizar dizendo: qual é o melhor ambiente para você orar e adorar a Deus? Deus seja louvado. É nos momentos mais hostis da nossa vida onde nós procuramos com mais afinco a palavra de Deus. Oh glória. É nos momentos de perseguição, momentos de tribulação, é nos momentos de doença, é nos momentos de calamidade que nós procuramos mais a presença de Deus. Que esses não sejam os lugares que eu dê prioridade para adorar a Deus, mas que eu possa seguir a palavra e recebê-la e dizer: em todo tempo louvarei ao Senhor, em tempo e fora de tempo. Oh, aleluia. Tanto em bonança, quanto em pobreza, quanto em tristeza, quanto em felicidade, que eu possa fazer dos meus momentos da minha vida os melhores momentos para adorar a Deus. E que as minhas orações e os meus louvores sejam ouvidos em quaisquer ocasião. Que Deus abençoe sua vida. Que você aí aonde você esteja, o poder, a graça e a consolação do Espírito Santo possa te alcançar. E que você possa entender que para você ouvir a voz de Deus, você só precisa ouvir quando Ele quer falar com você. E Ele vai usar o que Ele quiser. Ele vai usar as plantas,
Ele vai usar a água. Ele vai usar o vaso escolhido na mão dele para falar contigo. Fique atento à voz do Senhor. Não se separa disto daqui. Se apegue a isso daqui. Que isso daqui é a voz de Deus para a tua vida. Leia, guarda e aprenda em nome de Jesus. Que o Senhor Deus possa te abençoar. Enquanto os meninos adoram e louvam ao Senhor, você possa sentir a presença de Deus e interceder nesta noite. Fique à vontade aí onde você estiver, para sentir a presença de Deus, e que ela possa tomar um ambiente nesta casa, neste lugar, aonde as tuas mãos tocar, aonde for direcionada a sua oração, que a presença de Deus possa ir de encontro. Que nós possamos estar impedidos de nos reunir, mas a palavra de Deus, todavia, ela não está presa, ela está solta, e ela vai de encontro a cada um, ela vai de encontro a cada um, em nome de Jesus. Amanhecer, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado. Decidi largar